Então, nessa aula 22, iremos fazer considerações a respeito da cultura, da sociedade, da literatura do período da China republicana. Então, a gente está pegando aí de 1911 até a ascensão do regime comunista em 1949, né? Eu trouxe até uma capa, vou até diminuir um pouco a minha tela aqui. Opa, vamos lá. A minha tela para mostrar para vocês, desculpa, uma capa, a capa do Nova Juventude, que vai vir com a revolta, as revoltas de 4 de maio de 1919. E acredito que ela seja bastante ilustrativa pelo fato de ela mostrar as mudanças do tempo, né? É uma era que tem grande vibração e novidade, tensões que estão no ar, né? É uma era, por exemplo, marcada muito pela questão até do cosmopolitismo, que entra forte, a influência estrangeira ocidental entra muito forte, principalmente nos centros urbanos. Xangai é a vitrine dessa nova China aberta, descontrolada, controlando por gangues de narcóticos como a Gangue Verde, né? Quarteirões de legações estrangeiras que ainda mantêm privilégios jurídicos, fiscais, o débil controle nacional sobre algumas regiões da China. Então, tudo isso vai marcar esse período de turbulência, né? Um período republicano de muita instabilidade. E com essa estabilidade também entra influências estrangeiras. Essas influências estrangeiras, elas começam a se mesclar com as tradições, a efervescência cultural e intelectual chinesa, né? Então, essa capa de 1928 da Nova Juventude, essa revista, ela foi fundada, né, no âmbito dos movimentos de 4 de maio de 1919 por Chen Tutsu. Mostra isso, né, as tensões e também as novas modas, os novos valores que estavam chegando na China de então, na primeira metade do século XX. E eu acredito que em termos literários, temos a figura, por exemplo, vários escritores começam a pedir mudanças, né? A gente tem que, na verdade, entender que antes, com, por exemplo, a Sun Yat-sen, por exemplo, ele mora muito tempo nos Estados Unidos, no Japão, médico, né? E ele traz um traje novo que fica muito famoso, que é o traje Chongchan. O Chongchan depois ele vai ser usado, esse traje, pelo Mao Tse-tung, né? Então vira uma espécie de, hoje a gente conhece como traje de Mao. E a Madame Sun, né, a esposa de Sun Yat-sen, ela também vem com uma proposta nova que vai ser o tipao, né, um vestido feminino padrão que vai ser muito corrente na China a partir do início do século XX. Então isso são sinais das mudanças, né? São sinais de que a nova geração vem desafiando os velhos costumes, né? Você tem um novo movimento cultural vindo, a iconoclasta, né? Tentando buscar a individualidade, a liberalização dos valores do casamento arranjado, dos valores patriarcais. As universidades, elas começam a incorporar temas, disciplinas ocidentais, discute-se muito ideias novas como comunismo, anarquismo, né? Você tem o Lu Xun aí, como descreve, ele desafia o confucionismo, né? Quando ele escreve o Diário de um Louco, né? E é publicado nesse periódico A Nova Juventude, né? Então tudo isso é o cenário que começa a ter de rebeldia, de busca desenfreada pelo novo, né? Uma torrente de novos valores, de ideias novas, né? A novidade, o sim, ele toma conta da China, né? Busca-se novas questões, novas ideias. Então é um período de efervescência e de rebeldia que começa a surgir a partir de 1919 em diante, né? Bom, na literatura, então, a gente tem aí o
movimento desencadeado pelo movimento 4 de maio, né? Os escritores, os intelectuais, os jovens começam a tentar esquecer o humilhante passado, tentar buscar uma nova substância nacional, né? O que vai ser a China dali para frente, né? Quais são os valores, quais são os direitos, né? É uma literatura que começa a receber uma série de influências artísticas vindos do exterior, né? E o Lu Xun, por exemplo, ele vai trabalhar isso quando denuncia o passado. Outro, já na década de 30, uma fase até um pouco mais diferente, vai ser o Gomuro, né? O Gomuro, ele utiliza uma linguagem emocional muito forte, né? Ele denuncia as injustiças de uma sociedade passada chinesa, também os abusos de uma nascente nação capitalista, né, o empobrecimento, a marginalização de camponeses, de pessoas mais pobres. E ele começa até a denunciar a hipocrisia da pequena burguesia, né, os sistemas de classes. E ele começa a despertar para o campo social, então. Né? Ele critica, inclusive, alguns padrões do marxismo em 1924 em diante. Ele escreve inclusive um artigo que chama Revolução e Literatura, altamente emotivo, né? Denunciando os opressores, né? E aí ele chega inclusive a sugerir uma ação revolucionária para mudar para uma organização melhor, uma organização social melhor, né? E uma das obras dele que ele denuncia o passado como injusto, como opressor, vai ser o retrato de da elite na época da dinastia Chu, 300 a.C., nessa peça de ópera que vai ser o Chu Yuan. E Chu Yuan, ele retrata, então, peguei um trecho aqui de tradução livre, que como ele fala, os agricultores labutam nos campos duas pernas cobertas de lama. Né? Então está denunciando a miséria e da condição camponesa. A colheita de um ano de sangue e suor preenche o armazém do mestre. Então a injustiça, a denúncia dessa desigualdade. Príncipes e duques dormem em palácios, suas belas mulheres são como deusas. Mosquitos e pulgas são inteligentes e não se aproximam de seus corpos. O imperador acima fica atordoado no trono. Então a alienação, né, e o distanciamento da elite fica atordoado no trono com bêbados de ambos os lados. Quanto desastres e dificuldades neste mundo, eles fecham os olhos e ignoram. Aí você tem a cena final, que o sol se põe e as nuvens do arco-íris no céu mudam de cor. Né? Então, o Gomuro, ele vai retratar, então, resgata as questões históricas para uma nova luz, para denunciar como uma elite ela se distancia, ela é opressora, é alienada e a sociedade é desigual. Né? No campo da ficção existem outros escritores que apresentam os dramas, né, as tensões dos novos tempos. Né? Então, você tem, por exemplo, o Badin. E Badin, ele é um dos maiores, mais renomados escritores, romancistas da China dos anos 30, né? Então, na obra dele de 33, A Família, ela é praticamente um cânone da literatura chinesa moderna que mostra o conflito entre a velha e a nova geração que ele vivenciou, viu nas grandes cidades, né? E outro vai ser o que vai vir, surgir forte, vai ser, junto com as questões da libertação do indivíduo, vai ser os direitos também da mulher, que tradicionalmente era muito oprimida, normalmente dentro da casa, sempre presa dentro da casa. Existia inclusive até o final do século XIX, muitas mulheres tinham os pés atados, ou seja, você quebrava os pés da criança, a menina quando nascia, e depois ela ficava atado para permanecer pequeno o pé. E inclusive é interessante porque esse objeto, pelo fato de ser escondido, sempre amarrado, era objeto de desejo dos homens, isso até o século XIX em diante. Além do qual as mulheres elas não tinham quase que nenhum direito, nenhuma vida pública quase, né? Agora, quando vem na década de 20, vem uma nova geração de mulheres que elas entendem, recebem a questão
da individualidade, da libertação, da participação. E uma delas vai ser, uma das mais famosas, vai ser a Eileen Chan, né? Que ela depois muda para os Estados Unidos. E ela retrata, por exemplo, como os valores patriarcais anteriores e os novos se conflitam, essa tensão nas mulheres, né? Então, num dos contos dela, que é o Cangue Dourado, o Cangue, na verdade, era uma espécie de tábua que era fixado no pescoço da pessoa, que não podia se alimentar. Isso era uma das punições que tinha até o final do século XIX na China. E o Cangue Dourado seria um retrato de uma mulher que ela tinha se apaixonado por um homem e foi proibido porque ela deveria buscar um homem mais rico, poderoso, de acordo com a família dela, e ela, de uma maneira, ela vai se tornando cada vez mais amarga, vai ficando cada vez mais ambiciosa, no pior sentido da palavra, e tudo por questões de dinheiro e poder, que vai ser a protagonista, a Chi Chao, que está aí à esquerda, e a grande escritora Eileen Chang está aí à direita. Na poesia temos também até a entrada de influência muito forte de estudantes que estudaram, né, há anos nas universidades ocidentais. Então, entre eles o Su Timo. O Su Timo, ele é quase que um saudosista, ele traz a influência dos escritores britânicos, a sua vivência no ambiente acadêmico britânico, e abertamente já começa a adotar todo o estilo ocidental, né? Então, quando ele escreve, por exemplo, despedindo novamente de Cambridge, ou dando adeus a Cambridge novamente, ele escreve suavemente vou embora, está se referindo à paisagem de Cambridge. Tão suavemente quanto vim, eu aceno suavemente a Deus para as nuvens no céu ocidental, né? Então, a ligação já é o início da sinergia da China com o Ocidente, né? O Ocidente já não é distante, ele é um local de inserção, de inspiração que vem dessa nova geração dos chineses, né? Os salgueiros dourados à beira do rio são jovens noivas ao sol poente. Seus reflexos brilhantes no rio cintilante continuam ondulando no meu coração. Na verdade, é uma expressão até do saudosismo emocional, a ligação emocional que o escritor tem com relações já a paisagens, a tudo que o Ocidente oferece. Então, isso é um processo até já de transição, como é que a China começa a abandonar, a denunciar o passado e tentando se ligar com questões ocidentais. Bom, no teatro eu peguei aqui o caso do Cao Yu. Cao Yu, na verdade, ele escreve, por exemplo, A Tempestade, uma família que eventualmente acontece um incesto entre eles, e isso gera uma tensão, e todos a questão do conservadorismo, patriarcalismo é expressa nessa peça, de denúncia, de sofrimento dentro dessa família, né? E talvez seja uma das maiores obras do drama, né? Nessa época, do teatro dessa época, um novo teatro, né? Você tem, por exemplo, já, inclusive no início do século XX, uma peça que foi muito famosa, foi da Dama das Camélias, né? Isso depois foi adaptado para o drama a chinês, né? Então, a Tempestade, ela também retrata o esgotamento físico e mental de uma família que é muito denunciado pelo conservadorismo, né? Seria a família Chow, que é bastante ocidentalizada, né? Vai ter outras peças como O Nascer do Sol, que vai do mesmo autor, que vai falar sobre corrupção, a vida extravagante dos ricos e o sofrimento dos pobres, né? Outros personagens como a prostituta que vive uma vida luxuosa e depois comete suicídio devido à sua falência, e até a influência da Dama das Camélias, né? Então tem tudo isso. Na verdade, esse movimento, eu acho que o inicial que vai vir, o 4 de maio de 1919, ele vai começar a ser muito seminal, vai vir uma série de pessoas, gerações a partir dali, né? Essa revista, esse movimento liderado por o Chen Tu-Siu, ele vai produzir uma espécie de nova cultura, né? Uma tentativa de modernizar e retratar uma cultura euro-americana, chinesa, que começa a brotar, principalmente nas grandes cidades, né? A rejeição da tradição chinesa, né? E tudo isso então vai marcar a primeira metade do século XX na
na China. É só voltando aqui, é interessante que essa peça da Tempestade, Cao Yu, ele é muito influenciado também pelo Gogol, né? O escritor ucraniano soviético na época, que denuncia também, retrata as famílias, como elas reagem também, além de funcionários e outras classes sociais aí diante da transição da modernidade. Na pintura, você também tem um reflexo das incertezas, da tragédia da guerra. Então, quando você tem já a invasão do Japão sobre todas as regiões a partir do norte e a costa, você tem um retrato, por exemplo, à esquerda do Gao Jianfu, faz parte de uma escola muito famosa de pintura, que é a escola Linhan, que vai ser as chamas na frente da Batalha Oriental, né? Então é muito interessante mostrar como é que ele ainda mantém os elementos em dois planos verticalizados da paisagem da pintura chinesa. Mas agora o tema é outro, o tema é desolador, as cores são desoladoras, são tristes, são sombrias, né? E é tudo decorrente não mais da paisagem natural, mas da guerra. São ruínas aí que foram do bombardeio. E a névoa predomina entre os dois planos, né? E não se sabe se é uma névoa ou é fumaça da destruição, do fogo, né? Da artilharia. E o outro retrato aqui à direita do Su Beihong vai ser o retrato da Madame Chang, que mostra aí o aspecto sofrido, já vivido de uma senhora diante desses tempos de incerteza. Mesmo ela se mostrando com sinais aí de riqueza, né? Então, isso é retrato dos tempos. Outro escritor que eu até esqueci de falar, que é muito interessante, foi o Kang Youwei. E o Kang Youwei, ele foi uma espécie tentou preservar, não negar as tradições, mas tentou se apegar às tradições chinesas, como da dinastia Song, por exemplo, ainda o apego à caligrafia, né, os ditames da caligrafia. E o Kang, ele, como Li Bai, ele se mostrou um rebelde. Ele busca denunciar os abusos da sociedade, mas ele busca relação direta com a natureza, a rebeldia, o desvario, o êxtase, né? Muito associado, como o Li Bai falava, com relação à embriaguez, à lua, à natureza. Ele até, nesse trecho que eu traduzi, o amor profundo ao vinho, Changyu, que ele tem um profundo amor pelo vinho, né, e pelas as flores de peônia que sente falta transplantadas de Fentai. Hoje me refugio aqui e escrevo os novos poemas, porque esqueci os desastres na China. Então, tal como Li Bai, ele foge para a natureza, ele sente falta de coisas que estavam perdidas no tempo, na transformação que a China estava vivendo. E denuncia a tragédia que estava acontecendo na China, né? Então é mais um expoente dessa geração sofrida, dessa geração de transformações. E na pintura você tem também a influência. Eu peguei aqui uns quadros do Yang Wenliang, fundador da Academia Suzhou, entre outros, que vai expressar a influência dos impressionistas, né? E até os seus retratos de maneira dramática mostram, inclusive eu interpreto como uma influência também, até me lembra das pinturas do britânico William Turner, né? Um dos maiores pintores do século XVIII, do século XIX da Grã-Bretanha, né? Então você tem aqui acima, você tem a Ponte Feng em Suzhou, famosa, né? Acima à esquerda o Rio da Lua. E é maravilhoso ver como que ele domina a maestria do reflexo da lua e dos objetos na água, né? É uma maestria quase que única, né? E também a paleta das cores num sol tímido diante de uma tempestade, de um cenário de nevado, triste, né? Então, novamente desolador de uma paisagem como aqui à esquerda abaixo que vai ser neve. Então, eu acredito que no final das contas, o que eu tentei apresentar para vocês aqui foi um cenário de transição, né?
há propostas novas, existem influências novas vindos do Ocidente. A China, ela abre-se para o Ocidente, ela abre-se para as ideias novas nas academias, nas universidades. A geração nova, ela adota esses valores. Ela não quer simplesmente apagar o passado cultural chinês, civilizacional. Eles têm muito orgulho, até os dias de hoje, tem muito orgulho. Só que eles sabem que os tempos mudaram nessa época, não tinha mais, viam como que foi humilhante como foram tratados na passagem do século XIX para o século XX, como ruiu o império da dinastia Qing. Então ele já não tinha o menor cabimento manter ainda como a tradição mandava no confucionismo, nos ritos, nas normas palacianas, nos exames imperiais que eram todos pautados nas obras clássicas confucianas. Isso não tem menor cabimento mais. Essa nova geração, ela sabe o que está acontecendo lá fora, no exterior, ela adota isso, ela quer essas reformas, ela luta para essas reformas. Então, quando estoura o movimento 4 de maio de 1919, você tem essa nova energia vindo, uma série de propostas. Uns começam a flertar com o comunismo, com o anarquismo, entendem que isso é um elemento libertador. Outros começam a denunciar essa transição para o capitalismo, que começa a ter lugar durante o período da China republicana, até mais ou menos o final da Segunda Guerra Mundial. Denuncia a miséria, a marginalização dos pobres. Existem aqueles que tentam se apegar às tradições ou mesclam as tradições com as novidades, como até a pintura, as lindas pinturas do Wen Liang, que eu apresentei aqui para o final. Então tudo isso é o cenário que se desenvolve, o cenário social, cultural, literário da China na primeira metade do século XX. Vemos que existiam vertentes que denunciam os abusos sociais. Então, em 49, depois aí de praticamente 20 anos de uma guerra, a guerra entre nacionalistas e comunistas, junto com a Segunda Guerra Mundial, que os japoneses matam, ocorre mais de 30 milhões de mortos na China. E depois de 49, finalmente cansado, sociedade em ruínas, você acende um novo regime inspirado pelo marxismo-leninismo, só que de uma vertente completamente própria, que vai ser a ascensão de Mao Tse-tung e seus partidários, o Partido Comunista Chinês, em outubro de 1949. E isso tudo vai ter uma nova esperança. Eles viam como que estava acontecendo, por exemplo, na União Soviética. Então é um período de novidade que começa a ser renovado em 49. Mas a gente vai ver que isso vai guardar muitas tragédias. E a partir de 49 em diante, a China ela entra num caminho sem fim. É um caminho sem volta, da modernidade, e ela busca adaptar essas ideias ocidentais, a filosofia ocidental, para a sua realidade. Então isso vai ser tema na nossa próxima aula, como é que a China, depois de 49, ela adentra um novo período. O período do Partido Comunista Chinês e um novo regime que vai se instalar pelo país.